Ninguém acreditava que ela fosse capaz, até o dia em que um helicóptero pousou no meio da festa. Júlia Benevides segura uma taça de champanhe Dom Perignon no Salão Dourado do Country Club de Belo Horizonte. Aos 35 anos, publicitária internacional com escritórios em São Paulo e Dubai, ela deveria se sentir confiante. Mas ali, cercada por familiares que sussurram sobre sua vida inventada, o sucesso parece uma fantasia distante. Logan existe mesmo ou é mais uma invenção? A pergunta venenosa da avó Patrícia ecoa pelo salão durante a festa de noivado de seu irmão Cláudio. Por 4 anos, a família duvidou de seu relacionamento com Logan Duarte, consultor de aviação que mora em Lisboa. Dubai deve ser só freelancer, murmuram as tias. O celular vibra, mensagem de Lisboa. Tudo pronto, 21h30 em ponto. Júlia sorri discretamente, observando os jardins impecáveis do clube através das janelas francesas. Em 1 hora, aquele gramado perfeito seria palco de uma revelação que calaria todas as línguas maledicentes da família Benevides para sempre. Mas ninguém imaginava o que ela faria depois. 3 horas antes da festa, Júlia dirigia seu BMW pelas ruas familiares de Belo Horizonte. A cidade que a viu crescer parecia a mesma, mas ela havia mudado completamente. Aos 35 anos, era dona da Bennett Global Branding, uma empresa de marketing que atendia clientes no Brasil, Dubai e Europa. Mas para sua família isso era difícil de acreditar. Júlia se formou em publicidade na UFMG. Sempre foi determinada e sonhadora. Depois da faculdade, conseguiu trabalhos cada vez melhores. Primeiro em São Paulo, depois uma oportunidade surgiu em Dubai. Ela não pensou 2 vezes. Pegou suas malas e foi. Em Dubai, Júlia descobriu um mundo novo. Empresários árabes precisavam de alguém que entendesse como construir marcas fortes. Ela aprendeu a língua, estudou a cultura e logo estava fechando contratos importantes. Sua empresa cresceu rápido, mas a família não entendia nada disso. Para os Benevides, Dubai era um lugar estranho e distante. Como a filha deles poderia ter sucesso lá? Deve ser exagero, pensavam. Pior ainda era quando Júlia falava sobre Logan. Consultor de aviação que mora em Lisboa, dizia ela. A família balançava a cabeça, desconfiada. Logan Duarte era real, sim. Eles se conheceram em uma conferência de negócios em São Paulo há 4 anos. Ele era elegante, inteligente e trabalhava com as maiores companhias aéreas do mundo. O relacionamento deles era sério, mas Logan viajava muito. Isso dava munição para a família duvidar ainda mais. A pior de todas era a avó Patrícia. Morando em sua mansão em Campos do Jordão, ela adorava espalhar dúvidas sobre Júlia. Essa menina vive no mundo da lua, dizia para quem quisesse ouvir. Logan deve ser invenção dela. Mulher de 35 anos sem marido brasileiro de verdade. As palavras da avó doíam profundo. Júlia havia construído uma vida incrível, mas nada disso importava se a própria família não acreditava nela. Até seus pais, Helena e Roberto, demonstravam ceticismo. Filha, você tem certeza de que esse relacionamento é sério? Perguntavam sempre. Só 2 pessoas sempre apoiaram Júlia de verdade. Maria, sua prima, era sensível e leal. Sempre defendia Júlia quando a família começava com comentários maldosos. E Rebeca, sua melhor amiga desde a faculdade, conhecia a verdade sobre a vida de Júlia. Rebeca havia visitado Dubai e visto com os próprios olhos o sucesso da amiga. Mas hoje seria diferente. Enquanto estacionava no Country Club, Júlia respirou fundo. O clube estava lindo para a festa de noivado do irmão Cláudio. Luzes douradas, flores brancas, música suave. Tudo perfeito para uma noite que mudaria sua vida para sempre. Júlia checou o celular mais uma vez. Logan havia confirmado. Tudo estava pronto. Às 21h30 em ponto, a família Benevides descobriria que subestimaram completamente Júlia. E descobririam de uma forma que ninguém jamais esqueceria. Ela saiu do carro, ajeitou o vestido azul marinho e caminhou em direção à festa. Nas próximas horas,
os sussurros e as dúvidas se transformariam em espanto e vergonha. Júlia sorriu. A vingança mais doce é aquela que vem através do sucesso. O salão do Country Club estava um espetáculo. Lustres de cristal brilhavam no teto alto, criando pontos de luz dourada por todo o ambiente. Rosas brancas enormes decoravam cada mesa. Um quarteto de cordas tocava música clássica suave. Os convidados usavam suas melhores roupas e conversavam animadamente, taças de champanhe nas mãos. Cláudio estava radiante ao lado de Amanda, sua noiva. Eles recebiam parabéns de todos os lados. A festa estava perfeita, exatamente como a família Benevides gostava. Tudo no lugar certo, tudo dentro das expectativas. Júlia cumprimentou os parentes um por um. Notou como eles olhavam sua roupa, avaliando cada detalhe. O vestido era um Valentino azul marinho que ela havia comprado em Milão. Os sapatos eram Louboutin vermelhos, combinando perfeitamente. Mas para a família, isso só confirmava suas suspeitas de que ela estava gastando mais do que ganhava. "Júlia, querida, como está?" perguntou tia Miriam, se aproximando com um sorriso que não chegava aos olhos. "Trabalhando muito em Dubai? Os árabes devem pagar bem mesmo, né?" O tom da pergunta deixava claro o que ela realmente pensava. Júlia respondeu educadamente. "Está tudo muito bem, tia. Os negócios estão crescendo bastante." Que bom, disse Miriam, mas já estava olhando para outro lado, perdendo o interesse rapidamente. Foi então que Dona Patrícia apareceu. A avó de Júlia era uma senhora de 78 anos, sempre elegante e imponente. Hoje estava usando um conjunto Chanel bege, colar de pérolas e uma expressão que Júlia conhecia muito bem. Era a expressão de quem estava pronta para atacar. "Júlia, minha querida neta", disse Dona Patrícia, beijando o rosto de Júlia com frieza. "Logan não pôde vir mais uma vez. Que pena, esse homem é muito ocupado mesmo." A frase foi dita alto o suficiente para que outras pessoas ouvissem. Logo, tia Carmen, prima Fernanda e outras parentes se juntaram ao grupo. Júlia se viu cercada por um círculo de mulheres, todas com sorrisos falsos e olhos curiosos. "É verdade, Júlia", disse prima Fernanda, mexendo na aliança de diamante no dedo. "Vocês estão juntos há quanto tempo mesmo? 4 anos? E ele nunca aparece nas festas da família. Deve ser difícil mesmo manter relacionamento à distância", completou tia Carmen, balançando a cabeça em falsa compreensão. "Homem que não conhece a família da namorada? É complicado." "Vocês já marcaram casamento?" perguntou outra prima. "Você já conheceu a família dele em Portugal?" As perguntas vinham uma atrás da outra, como um interrogatório disfarçado de interesse familiar. Júlia sentia o calor subir pelo rosto, mas mantinha a calma. Respondia a cada pergunta com educação, mas por dentro estava fervendo de raiva. "Logan é uma pessoa muito ocupada", explicou Júlia. "O trabalho dele exige viagens constantes, mas nosso relacionamento é muito sólido." Claro, disse Dona Patrícia, com aquele sorriso que não enganava ninguém. "É só que uma avó se preocupa, né? Você está com 35 anos, minha filha. O tempo passa." O comentário sobre a idade foi a gota d'água. Júlia sentiu vontade de gritar, de contar tudo sobre sua vida real, sobre o sucesso que ela havia conquistado. Mas se controlou. Em poucas horas, todas essas mulheres teriam que engolir suas palavras. "Com licença", disse Júlia, se afastando do grupo. "Vou cumprimentar meu irmão." Ela caminhou até o terraço que dava vista para os jardins. O ar fresco da noite ajudou-a a acalmar seus nervos. Lá embaixo, os jardins do clube estavam lindamente iluminados. Canteiros de flores, fontes decorativas e um gramado perfeito que logo seria palco de uma surpresa inesquecível. Maria apareceu ao seu lado com expressão preocupada. "Prima, eu ouvi a conversa. Não liga para elas, tá?
Você sabe quem você é. Júlia abraçou Maria com carinho. Obrigada, Mari. Você sempre me defende. É que eu sei a verdade, disse Maria baixinho. Eu sei que você conquistou tudo isso com seu próprio esforço. O celular de Júlia vibrou. Mensagem de Logan. Tudo pronto aqui. Às 21h30 em ponto. Te amo, minha vida. Júlia digitou rapidamente. Estou ansiosa. Vai ser inesquecível. Ela olhou mais uma vez para os jardins lá embaixo, depois para o salão cheio de parentes que não acreditavam nela. Sorriu misteriosamente. Em menos de 2 horas, toda aquela descrença se transformaria em choque total. De volta ao salão, Júlia observou sua família agindo com aquela naturalidade hipócrita que ela conhecia tão bem. Todo mundo conversava, ria e se divertia, mas por baixo havia sempre uma competição silenciosa. Quem tinha o filho mais bem-sucedido? Quem havia feito o casamento mais vantajoso? Quem morava no bairro mais chique? Tio Marcos estava contando vantagens sobre seu filho advogado. Pedro acabou de ganhar um caso milionário. O escritório dele está crescendo muito. Vai abrir filial em Brasília no ano que vem. Ele falava alto, querendo que todos ouvissem sobre o sucesso do filho. Prima Fernanda mostrava fotos do apartamento novo em Ipanema no celular. 3 quartos, vista para o mar, 2 vagas na garagem. Foi um investimento e tanto, mas valeu a pena. Ela passava as fotos orgulhosa, como se estivesse exibindo troféus. Todos tinham conquistas fáceis de entender. Apartamento, escritório, carro novo, filho formado. Coisas que a família conseguia ver, tocar, compreender. Mas o trabalho de Júlia era diferente. Era internacional, complexo, digital. Para eles, isso soava como fantasia. Júlia trabalha com marketing digital, explicava a mãe Helena para um casal de amigos. É uma área muito moderna. A explicação era tão simplificada que doía. Helena reduzia anos de estudo, sacrifício e construção profissional a apenas marketing digital. Júlia sentiu um aperto no peito. Sua empresa atendia grandes marcas internacionais. Ela havia criado campanhas para empresas árabes que faturavam milhões. Falava 3 idiomas fluentemente. Viajava pelo mundo fechando contratos importantes. Mas nada disso cabia na explicação simples da mãe. O jantar foi servido às 8 da noite. Júlia se sentou à mesa principal entre parentes que alternavam entre ignorá-la completamente e fazer perguntas invasivas. A conversa fluía sobre assuntos locais. O trânsito de Belo Horizonte, a nova loja do shopping, os problemas do bairro. Júlia, Dubai é perigoso? Perguntou prima Letícia, cortando o salmão no prato. Deve ser difícil para a mulher morar sozinha lá. Não é perigoso, não, respondeu Júlia pacientemente. É uma cidade muito segura e moderna. Mas você mora sozinha mesmo? Insistiu Letícia. Logan não mora com você? Ele mora em Lisboa. Trabalhamos em países diferentes, mas nos vemos regularmente. Tio Fernando balançou a cabeça. Relacionamento moderno esse de vocês. No meu tempo, homem que gostava de mulher ficava perto dela. Logan é brasileiro mesmo? Perguntou tia Miriam, com aquele tom de quem já duvidava da resposta. As perguntas eram como pequenas alfinetadas. Uma aqui, outra ali. Cada uma carregada de desconfiança. Júlia respondia com educação, mas por dentro estava contando os minutos para 21h30. Foi quando Rebeca chegou. Sua melhor amiga desde a faculdade entrou no salão como um furacão de energia positiva. Cabelos cacheados soltos, vestido preto elegante e um sorriso enorme no rosto. Júlia, desculpa o atraso. Rebeca abraçou a amiga com carinho genuíno. Reunião infinita na agência, cliente indeciso que mudou de ideia 3 vezes. Rebeca conhecia a vida real de Júlia. Havia visitado Dubai 2 vezes e ficado impressionada com o escritório da amiga. Ela sabia que Júlia não estava inventando nada. Como está indo a expansão para Londres? Perguntou Rebeca casualmente, se servindo de champanhe.
A pergunta caiu como uma bomba na mesa. Expansão para Londres? Os parentes pararam de mastigar e olharam para Júlia com surpresa. Expansão significava crescimento, sucesso real, dinheiro sério. Está caminhando bem, respondeu Júlia, tentando soar natural. Logan está ajudando com alguns contratos lá. Tio Marcos franziu a testa. Logan trabalha em Londres também? Ele tem contatos na Europa toda, explicou Júlia. Aviação comercial é um mercado internacional. Que tipo de aviação mesmo? Perguntou prima Fernanda, de repente muito interessada. Consultoria para companhias aéreas. Ele ajuda com rotas, negociações, certificações. A mesa ficou em silêncio por alguns segundos. Júlia aproveitou para olhar discretamente o relógio no pulso. 21h15. 15 minutos para o show começar. Dona Patrícia, que havia ficado quieta durante a conversa, finalmente se manifestou. Júlia, querida, você não acha que está sonhando alto demais? Londres, Dubai. Às vezes é melhor ser mais realista. A frase da avó ecoou pela mesa. Outros parentes baixaram os olhos, fingindo não ouvir, mas todos estavam prestando atenção. Era o momento que todos esperavam. A matriarca da família estava colocando Júlia em seu devido lugar. Vovó tem razão, disse tio Fernando. Pé no chão é sempre melhor. Júlia respirou fundo. Mais 10 minutos. Só mais 10 minutos. E toda aquela hipocrisia iria por água abaixo. Pode ser, vovó, disse Júlia calmamente. Mas às vezes os sonhos se tornam realidade de formas inesperadas. O que vocês acham da postura da família de Júlia até agora? Conseguem perceber o quanto ela deve estar sofrendo internamente? A família está sendo muito dura com ela ou é só preocupação normal? Após o jantar, a festa continuou com música e dança. Os convidados se espalharam pelo salão. Alguns foram para o bar, outros para o terraço. Júlia aproveitou o movimento para se refugiar no banheiro feminino do clube. O banheiro era luxuoso como tudo no country club. Mármore italiano, espelhos venezianos com molduras douradas, sabonetes franceses caros. Júlia se olhou no espelho e viu uma mulher elegante, bem-sucedida, mas com olhos cansados. Cansados de lutar contra a descrença da própria família. Ela retocou o batom vermelho com cuidado. Respirou fundo várias vezes, tentando acalmar os nervos. As lágrimas ameaçavam borrar a maquiagem que havia levado 1 hora para fazer. Não podia chorar agora. Faltavam poucos minutos para tudo mudar. Vozes femininas ecoaram do corredor. Júlia reconheceu as vozes imediatamente. Era Dona Patrícia conversando com outras senhoras da família. Elas não sabiam que ela estava ali. Pobre Júlia, dizia a voz da avó clara e cortante. Sempre inventando essas histórias fantásticas. Dubai, Logan. A menina precisa acordar para a realidade. É verdade, concordou outra voz, que Júlia reconheceu como da tia Carmen. Ela está com quantos anos mesmo? 35? O relógio biológico não para de andar. Deveria arrumar um marido brasileiro de verdade, disse uma terceira voz. Homem sério, que more aqui, que a família possa conhecer. Dona Patrícia riu baixinho, um som que gelou o sangue de Júlia. Marketing é profissão de mentiroso mesmo. Ela deve estar aplicando as técnicas na própria vida, criando uma realidade que não existe. As gargalhadas das mulheres ecoaram pelo corredor de mármore. Cada risada era como um tapa na cara de Júlia. Anos de trabalho duro, sacrifícios pessoais, conquistas internacionais, tudo reduzido a mentira e invenção. Júlia fechou os punhos com força. Sentiu raiva e tristeza se misturarem dentro do peito. Como pessoas que deveriam apoiá-la podiam ser tão cruéis? Como a própria família podia diminuí-la dessa forma? Ela havia construído um império profissional do zero, saído de Belo Horizonte sem nada, enfrentado culturas diferentes, aprendido idiomas, conquistado clientes difíceis.
Sua empresa era respeitada internacionalmente. Tinha funcionários em 3 países, mas nada disso importava para essas mulheres. E Logan era o homem mais incrível que ela já havia conhecido. Inteligente, carinhoso, bem-sucedido. Eles tinham uma conexão real, um amor verdadeiro, mas a família só via a ausência, só via o que não estava ali. O celular vibrou no bolso da bolsa. Mensagem de Logan. Faltam 10 minutos, meu amor. Está tudo perfeito aqui. Te amo. Júlia sorriu através das lágrimas que ameaçavam cair. 10 minutos. Só mais 10 minutos, e todas aquelas línguas venenosas teriam que se calar para sempre. Ela retocou a maquiagem pela última vez, endireitou os ombros e saiu do banheiro. No corredor, passou pelas mesmas mulheres que acabara de ouvir falando sobre ela. Elas sorriram falsamente e a cumprimentaram como se nada tivesse acontecido. Júlia, querida, estava te procurando, mentiu Dona Patrícia descaradamente. Oi, vovó, respondeu Júlia educadamente, mas com frieza na voz. De volta ao salão, Júlia procurou Maria. Encontrou a prima perto do bar, conversando com alguns primos mais jovens. Maria notou imediatamente que algo havia mudado na expressão de Júlia. Prima, você está bem? Perguntou Maria baixinho, se afastando do grupo. Você parece diferente. Estou ótima, Mari, respondeu Júlia, e dessa vez era verdade. Melhor do que imaginei que estaria hoje. Tem certeza? Você parece, sei lá, mais confiante. Júlia abraçou Maria com carinho genuíno. Entre todos os familiares, Maria era a única que sempre acreditou nela, sempre a defendeu nas conversas maldosas. Obrigada, Mari, disse Júlia, segurando as mãos da prima. Obrigada por sempre acreditar em mim, por sempre me defender quando eu não estava presente. Você não precisa agradecer. Eu sei quem você é, sei do que você é capaz. Logo toda a família vai saber também, disse Júlia misteriosamente. Maria franziu a testa curiosa. O que você quer dizer com isso? Antes que Júlia pudesse responder, o som distante de hélices começou a ecoar no ar noturno. Ainda estava longe, quase imperceptível, mas Júlia reconheceu imediatamente. Seu coração acelerou. Mari, você está ouvindo isso? Perguntou Júlia, olhando na direção das janelas. O quê? Maria prestou atenção. Parece barulho de helicóptero. É exatamente isso, confirmou Júlia, checando o relógio. 21h29. O barulho ficava mais forte a cada segundo. Outros convidados começaram a notar também. Conversas pararam. Cabeças se viraram na direção do som que vinha de cima. Júlia caminhou calmamente em direção às janelas francesas que davam para os jardins. O gramado perfeito estava iluminado por luzes douradas. Em poucos segundos, aquele cenário tranquilo se transformaria para sempre. Muito obrigada por permanecerem comigo até aqui. Vocês não fazem ideia do que está prestes a acontecer. O que vem a seguir é o momento mais impactante desta história. O melhor ainda está chegando, e garanto que vocês não vão acreditar no que Júlia preparou para sua família. 21h30 em ponto. O barulho das hélices estava ficando mais forte e mais próximo. Júlia se posicionou estrategicamente no terraço, que dava vista direta para os jardins iluminados do Country Club. Seu coração batia rápido, mas não era de nervosismo. Era de expectativa pura. Os convidados circulavam pelos jardins externos, aproveitando a brisa suave da noite mineira. Alguns casais dançavam na área externa, outros conversavam próximos às fontes ornamentais. As luzes douradas criavam um cenário perfeito, quase cinematográfico. Cláudio estava no centro do jardim, discursando e agradecendo a presença de todos na festa de noivado. Sua voz ecoava pelos alto-falantes espalhados pelo clube. Obrigado a cada um de vocês por estar aqui hoje. Esta festa representa não apenas nosso amor, mas também o carinho da nossa família.
Foi exatamente nesse momento que Dona Patrícia se aproximou de Júlia no terraço. A avó vinha determinada, com aquela expressão que Júlia conhecia muito bem. Era a expressão de quem estava pronta para dar o golpe final. "Júlia, minha querida neta", disse Dona Patrícia parando ao lado dela, "preciso te dizer uma coisa importante." Outras tias começaram a se juntar ao grupo. Tia Miriam, tia Carmen, prima Fernanda, todas com aquele ar de quem estava prestes a fazer um favor para Júlia. Um favor que ela não havia pedido. "Querida, você sabe que te amamos muito", continuou Dona Patrícia, colocando a mão no braço de Júlia. "Mas talvez seja a hora de você ser mais realista sobre suas expectativas de vida." "É verdade, filha", concordou tia Miriam, balançando a cabeça com falsa compaixão. "Você se esforça tanto, mas às vezes a vida não é como imaginamos." Prima Fernanda se juntou à conversa, ajustando a aliança de diamante no dedo, como sempre fazia quando queria mostrar superioridade. "Júlia, você é inteligente e bonita, mas precisa parar de viver numa fantasia. Relacionamento sério precisa de presença física. Homem que gosta de verdade da mulher fica perto dela", emendou tia Carmen, como se estivesse revelando uma sabedoria antiga. "Esse negócio de namorado em outro país é complicado demais." O barulho das hélices estava ficando impossível de ignorar. Alguns convidados nos jardins começaram a olhar para o céu, curiosos sobre o som estranho que se aproximava. Mas as tias estavam tão concentradas em aconselhar Júlia que ainda não haviam notado. "Dubai deve ser interessante para trabalhar mesmo", disse Dona Patrícia, com aquele tom condescendente que fazia Júlia ranger os dentes. "Mas vida real é aqui no Brasil, com família, com pessoas que te conhecem de verdade. Você deveria pensar em voltar para Belo Horizonte", sugeriu tia Miriam. "Arrumar um emprego bom aqui, conhecer alguém da nossa sociedade." Júlia ouviu tudo em silêncio, mantendo um sorriso calmo no rosto. O som das hélices estava cada vez mais alto. Alguns convidados nos jardins começaram a apontar para o céu noturno, tentando identificar de onde vinha o barulho. "Escutem só", disse Júlia calmamente, interrompendo o sermão coletivo. "Vocês estão ouvindo esse barulho?" As mulheres pararam de falar e prestaram atenção pela primeira vez. O som era inconfundível agora. Claramente um helicóptero se aproximando rapidamente. "Que estranho mesmo", murmurou Dona Patrícia, franzindo a testa e olhando para o alto. "Parece um helicóptero, mas quem viria de helicóptero para uma festa?" "É um helicóptero, sim", confirmou Júlia, checando o relógio pela última vez. O ponteiro marcava exatamente 21h30. "E não é estranho. Na verdade, eu estava esperando." Tia Carmen riu nervosamente. "Como assim esperando? Júlia, você está brincando, né?" O barulho se tornou ensurdecedor. Luzes de navegação piscavam contra o céu estrelado. Convidados começaram a se dirigir curiosos para as áreas abertas, apontando para o céu e conversando animadamente sobre a aeronave inesperada. Cláudio parou de falar no microfone, também olhando para cima com surpresa. A música parou. O quarteto de cordas se calou. Toda a festa ficou em suspense, observando as luzes que se aproximavam rapidamente dos jardins do clube. "Meu Deus do céu!" sussurrou prima Fernanda, cobrindo a boca com a mão. "Ele vai pousar aqui?" Júlia sorriu misteriosamente, observando a expressão de choque absoluto no rosto de cada uma das mulheres que segundos antes a aconselhavam sobre vida real. "Vai pousar, sim", confirmou Júlia calmamente. "Exatamente às 21h30, como combinado." Dona Patrícia ficou pálida. "Como assim combinado? Júlia, o que está acontecendo?" O helicóptero agora estava visível para todos. Era um modelo elegante, prateado, descendo cuidadosamente em direção ao gramado perfeito dos jardins.
O piloto manobrava com precisão profissional, procurando o local exato para pousar. "O que está acontecendo", disse Júlia, olhando diretamente nos olhos da avó, "é que vocês vão conhecer Logan Duarte. Finalmente." O helicóptero Eurocopter EC-135 prateado desceu majestosamente sobre os jardins do Country Club. Era uma aeronave linda, elegante, reluzindo sob as luzes douradas do clube. As hélices criaram um vento forte que balançou as flores dos canteiros e os cabelos dos convidados que observavam boquiabertos. O piloto era claramente profissional. Manobrou a aeronave com precisão cirúrgica, descendo lentamente até encontrar o local perfeito no gramado entre as árvores centenárias. O pouso foi suave, quase silencioso, demonstrando anos de experiência. Silêncio absoluto tomou conta da festa. 200 convidados paralisaram como estátuas. Taças de champanhe ficaram suspensas no ar, bocas abertas, olhares fixos na aeronave inesperada. Até o quarteto de cordas havia parado de tocar completamente. Dona Patrícia estava branca como papel. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a bolsa de couro. "Meu Deus do céu!" sussurrou, cobrindo a boca com a mão enluvada. "Isso não pode estar acontecendo." Tia Miriam estava igualmente chocada. "Júlia, você planejou isso?" A porta do helicóptero se abriu com um clique metálico. E então Logan Duarte apareceu. Ele emergiu da aeronave como uma figura saída de um filme. Alto, elegante, usando smoking Armani preto impecável, gravata borboleta perfeitamente ajustada, cabelos grisalhos bem cortados, porte aristocrático natural. Seus sapatos ingleses tocaram o gramado com confiança absoluta. Logan tinha 42 anos e parecia exatamente como um consultor internacional bem-sucedido deveria parecer. Ombros largos, postura ereta, movimentos decididos. Até de longe era possível perceber que não era um homem comum. Prima Fernanda quase deixou a taça cair. "Gente, olha o porte desse homem! Parece executivo de filme!" Logan caminhou determinado em direção ao terraço onde Júlia aguardava radiante. Convidados se afastavam automaticamente, criando um corredor reverente para sua passagem. Algumas pessoas já começavam a sussurrar reconhecimento. "Meu Deus, é Logan Duarte mesmo", disse alguém na multidão. "O consultor da Airbus? Aquele que trabalha com a Emirates?" perguntou o outro convidado. "É ele sim, vi uma entrevista dele na CNN no mês passado." Cláudio estava paralisado no meio do jardim, microfone ainda na mão, observando o homem elegante se aproximar de sua irmã. Amanda, a noiva, segurava o braço do futuro marido, impressionada com a cena cinematográfica. "Boa noite a todos", cumprimentou Logan em português fluente, mas com sotaque português distintivo e charmoso. Sua voz era grave, confiante. "Peço desculpas pela entrada um pouco dramática. Vou direto de Lisboa e não queria me atrasar." A explicação casual sobre vir direto de Lisboa em helicóptero particular deixou todo mundo ainda mais impressionado. Quem tinha acesso a esse tipo de transporte? Quem falava sobre viajar de Portugal como se fosse pegar um táxi? Júlia desceu as escadas do terraço com elegância felina. Seu vestido azul marinho esvoaçava levemente com o vento das hélices que ainda giravam devagar. Ela sorria com triunfo puro, caminhando em direção ao homem que a família duvidava que existisse. Logan a recebeu com um beijo apaixonado que arrancou suspiros admirativos de várias convidadas. Ele a levantou ligeiramente do chão, girando-a como em filme romântico. A demonstração de carinho era genuína, real, impossível de fingir. "Logan, querido", disse Júlia alto o suficiente para todos ouvirem. "Pensei que não conseguiria vir hoje. Perderia a festa de noivado do seu irmão? Jamais, meu amor." Logan a abraçou pela cintura possessivamente, como o homem apaixonado faz. Além do mais, trouxe um presente especial para os noivos.
Ele retirou do bolso interno do smoking um envelope elegante com logo dourado da Emirates Airlines. O envelope era grosso, claramente contendo algo valioso. Cláudio, Amanda, chamou Logan, acenando para o casal de noivos. Venham aqui, por favor. O irmão de Júlia se aproximou ainda em choque, segurando a mão da noiva. Outros convidados se aproximaram curiosos, formando um semicírculo ao redor do grupo. Este é um presente de casamento antecipado, disse Logan, entregando o envelope para Cláudio. Lua de mel em primeira classe para as Maldivas. Resort de 6 estrelas, tudo incluído por 2 semanas. Cláudio abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro estavam passagens aéreas douradas da Emirates, vouchers de hotel e uma carta de apresentação em papel timbrado oficial. Logan, gaguejou Cláudio, examinando os documentos. Isso deve ter custado uma fortuna. Não posso aceitar. Claro que pode, interrompeu Logan com um sorriso genuíno. Família da Júlia é minha família. Ela falou tanto sobre vocês durante esses anos que sinto como se já nos conhecêssemos há muito tempo. A frase foi como um tapa na cara de toda a família Benevides. Logan conhecia cada um deles através das histórias de Júlia, mas eles nunca se interessaram em conhecê-lo de verdade. Passagens de primeira classe para as Maldivas custavam uma fortuna que poucos na família Benevides poderiam pagar casualmente, mas Logan havia dado o presente como se fosse algo natural, sem esforço. A generosidade demonstrava um nível de recursos financeiros que impressionou a todos. Logan, isso é incrivelmente generoso, disse Cláudio, ainda examinando os vouchers dourados. Nunca imaginei... Quer dizer, muito obrigado. Não precisa agradecer, respondeu Logan naturalmente, ajeitando a gravata borboleta. Quando Júlia me contou sobre o noivado, quis contribuir para a felicidade de vocês dois. Amanda, a noiva, segurava as passagens com cuidado, como se fossem feitas de cristal. São para o Resort Soneva Jane. Eu vi esse lugar numa revista. É um dos hotéis mais exclusivos do mundo. Exato, confirmou Logan com um sorriso modesto. Bangalôs sobre a água, serviço personalizado, experiência inesquecível. Vocês merecem o melhor! Dona Patrícia se aproximou com passos hesitantes. A matriarca que minutos antes criticava Júlia, agora caminhava em direção a Logan com expressão constrangida. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente. Logan, disse ela com voz embargada, é um prazer imenso finalmente conhecê-lo pessoalmente. A frase saiu forçada, claramente ensaiada na cabeça. Júlia sempre falava sobre você, mas... Entendo perfeitamente, Dona Patrícia, interrompeu Logan diplomaticamente, beijando a mão da senhora com cortesia europeia. Vida internacional realmente complica a presença em eventos familiares, mas hoje era especial demais para eu perder. A resposta de Logan foi educada, mas carregada de significado. Ele sabia exatamente o que a família pensava sobre ele. Sabia sobre as dúvidas, os comentários, a descrença. Mas escolheu ser gentil mesmo assim. Helena e Roberto Benevides se aproximaram visivelmente desconfortáveis. Os pais de Júlia trocaram olhares nervosos antes de Roberto estender a mão para Logan. Logan, meu filho, seja muito bem-vindo à nossa família, disse Roberto, tentando soar natural. Desculpe nossa surpresa com tudo isso. É que vocês não esperavam que eu existisse de verdade, completou Logan com um sorriso compreensivo, mas firme. Júlia me contou sobre o ceticismo natural da família. É compreensível, considerando que minhas viagens de trabalho tornam difícil estar presente. A frase cortou o ar como lâmina afiada. Logan havia dito tudo sem dizer nada. Todos os presentes compreenderam perfeitamente. Ele sabia exatamente o que pensavam sobre ele e sobre Júlia, e estava sendo educado apesar disso. Helena corou visivelmente. Logan, nós nunca duvidamos, quer dizer,
Mãe, está tudo bem, interrompeu Júlia suavemente, colocando a mão no braço de Helena. Logan entende a preocupação da família. Outros convidados começaram a se aproximar, curiosos para conhecer o homem misterioso que havia chegado de helicóptero. Logan circulava naturalmente entre eles, respondendo perguntas com charme e conhecimento impressionantes. Em que ramo você trabalha exatamente? Perguntou o primo Fernando, claramente impressionado. Consultoria em aviação comercial internacional, explicou Logan pacientemente. Trabalho com companhias aéreas no desenvolvimento de rotas, otimização de frotas, certificações internacionais. Você trabalha com quais empresas? Insistiu Fernando, cada vez mais interessado. Emirates, Qatar Airways, Lufthansa, Air France, listou Logan naturalmente. Semana passada estava em Abu Dhabi com o CEO da Etihad, na anterior em Paris com a diretoria da Air France. É um mercado global que exige presença constante. Cada empresa mencionada era um gigante da aviação mundial. O nível de acesso que Logan descrevia casualmente era algo que poucos profissionais no mundo possuíam. As pessoas ao redor ficaram impressionadas com a naturalidade dele ao falar sobre executivos que elas só viam em noticiários. Deve ganhar muito bem, comentou tia Miriam sem filtro, provocando constrangimento geral. Logan riu educadamente. O suficiente para viver confortavelmente e apoiar a mulher que amo em seus projetos. Prima Fernanda, que sempre exibia sua aliança como troféu, de repente se sentiu pequena diante daquele homem elegante. Júlia não nos contou que você trabalhava com essas empresas todas. Júlia é discreta sobre minha carreira, respondeu Logan, olhando para a namorada com carinho. Mas posso dizer que ela me conectou com o mercado árabe de branding. A inteligência dela para negócios internacionais impressiona executivos do mundo todo. A frase funcionou como validação pública e profissional de Júlia. Familiares, que minutos antes questionavam sua carreira, agora a olhavam com respeito renovado e surpresa. Logan não estava apenas confirmando sua própria importância, mas elevando Júlia ao mesmo patamar. Tio Marcos, que sempre se gabava do filho advogado, de repente se viu sem assunto. Como competir com alguém que trabalhava com CEOs internacionais e chegava de helicóptero às festas? Vocês moram onde exatamente? Perguntou prima Letícia, tentando entender a dinâmica do relacionamento. Eu tenho base em Lisboa. Júlia divide tempo entre São Paulo e Dubai, explicou Logan. Nos encontramos regularmente, seja na Europa, Oriente Médio ou aqui no Brasil. Relacionamentos internacionais exigem flexibilidade. A resposta demonstrava que eles não apenas se viam esporadicamente, mas mantinham uma rotina de encontros em diferentes continentes. Era um nível de sofisticação de relacionamento que a família nunca havia imaginado. A festa assumiu uma atmosfera completamente diferente após a chegada de Logan. O clima mudou da água para o vinho. Convidados que antes conversavam sobre assuntos locais, agora faziam fila para falar com o consultor internacional. Todos queriam ouvir histórias sobre aviação, Dubai, negócios no Oriente Médio. Logan respondia a cada pergunta com charme natural e conhecimento enciclopédico. Falava sobre turbulência de mercado como outros falam sobre o tempo. Mencionava reuniões em Abu Dhabi como se fossem encontros no shopping. Sua naturalidade impressionava mais que qualquer ostentação. Logan, você realmente trabalha diretamente com a Emirates? Perguntou o primo Fernando, que trabalhava em banco e se achava bem-sucedido até aquela noite. Consultoria estratégica há 3 anos. Confirmou Logan modestamente. Eles estavam expandindo rotas para a América do Sul e precisavam de alguém que entendesse tanto o mercado europeu quanto o brasileiro. Imagino que seja muito bem remunerado, insistiu Fernando, sem conseguir esconder a curiosidade. O suficiente, respondeu Logan diplomaticamente. Mas o mais interessante é trabalhar com inovação. A aviação comercial está evoluindo rapidamente.
Maria se aproximou de Júlia com lágrimas nos olhos. A prima sensível estava emocionada com a cena que presenciava. "Prima, estou tão feliz", sussurrou ela, abraçando Júlia. "Finalmente todos podem ver o que sempre soube sobre você." Rebeca, que havia chegado mais cedo, observava tudo com sorriso satisfeito. "Júlia, Logan é ainda mais incrível pessoalmente do que você contava. Vocês são realmente um casal perfeito." Enquanto Logan conversava com outros convidados, Júlia observava as reações da família. Era fascinante ver como pessoas que a diminuíam minutos antes agora tentavam se aproximar, fazer perguntas inteligentes, demonstrar interesse genuíno. Dona Patrícia se aproximou hesitante, claramente constrangida com a situação. A matriarca, que sempre foi tão dura com Júlia, agora parecia uma senhora frágil e insegura. "Júlia, querida", disse ela com voz trêmula, "peço desculpas se alguma vez duvidei de você. É que uma avó se preocupa, entende? Às vezes a preocupação nos faz ser mais céticas do que deveríamos." Júlia abraçou a avó diplomaticamente, mas não havia calor genuíno no gesto. "Entendo, vovó. Família tem direito de se preocupar mesmo." A resposta foi educada, mas distante. Dona Patrícia percebeu a frieza e baixou os olhos, sabendo que havia perdido algo precioso com seus comentários venenosos. Tia Miriam também se aproximou, tentando reparar os estragos. "Júlia, desculpa se às vezes somos muito diretas. É que vemos você como filha nossa também." "Não precisa se desculpar, tia", respondeu Júlia cortesmente. "Cada um fala o que pensa." Durante o resto da noite, Logan circulou naturalmente entre os convidados, conquistando a admiração geral. Contou histórias fascinantes sobre viagens pelo mundo, sempre incluindo Júlia nas narrativas como parceira competente e respeitada. "O escritório dela em Dubai é referência no mercado árabe", comentou Logan com orgulho genuíno quando alguém perguntou sobre o trabalho de Júlia. "Clientes importantes disputam consultoria da Bennett Global Branding." "Como assim disputam?" perguntou tio Marcos, subitamente muito interessado no trabalho da sobrinha. "Júlia desenvolveu expertise única em branding para mercado árabe", explicou Logan pacientemente. "Ela entende tanto cultura local quanto expectativas internacionais. É uma combinação rara." Prima Fernanda, que sempre tratou Júlia com superioridade, agora fazia perguntas respeitosas. "Júlia, você atende que tipo de cliente em Dubai?" "Principalmente empresas de tecnologia e hotelaria de luxo", respondeu Júlia naturalmente. "Mercado árabe valoriza muito storytelling e conexão emocional com marcas. Deve ser muito diferente do Brasil", comentou Fernanda, genuinamente curiosa pela primeira vez. "Tem suas particularidades", concordou Júlia, "mas princípios de boa comunicação são universais." Tio Fernando, que antes questionava relacionamentos à distância, agora fazia perguntas sobre logística internacional. "Como vocês coordenam agendas morando em países diferentes?" "Tecnologia ajuda muito", respondeu Logan, "mas principalmente é questão de prioridades. Relacionamento sério encontra um jeito." A transformação da percepção familiar sobre Júlia foi instantânea e irreversível. Pessoas que a viam como sonhadora agora reconheciam uma empresária internacional. Familiares que duvidavam de Logan agora o tratavam com respeito e admiração. Helena, mãe de Júlia, observava tudo com expressão de arrependimento no rosto. Ela percebeu como havia sido injusta com a filha durante todos esses anos. Como havia reduzido conquistas importantes a trabalho de marketing. Roberto, pai de Júlia, conversava com Logan sobre economia europeia, claramente impressionado com o conhecimento do genro. "Logan, você acha que Brexit ainda afeta a aviação comercial?" "Criou algumas complexidades regulatórias", respondeu Logan pensativamente, "mas mercado se adapta. Aviação é setor resiliente." Cláudio se aproximou de Júlia durante uma pausa na conversa. "Irmã,
Peço desculpas se às vezes não demonstrei apoio suficiente. Nunca imaginei a dimensão do que você construiu. Obrigada, Cláudio, respondeu Júlia, abraçando o irmão com carinho genuíno. Vocês só conheciam uma parte da história. É verdade, admitiu ele. Agora entendo por que você sempre pareceu tão confiante sobre seu futuro. A noite continuou com Logan encantando todos os presentes. Ele era carismático sem ser arrogante, informativo sem ser pedante. Demonstrava sucesso através de conhecimento e experiência, não ostentação. Quando alguém perguntou sobre seus planos futuros, Logan sorriu olhando para Júlia. Estamos expandindo negócios para Londres. Júlia está liderando o projeto. A informação sobre expansão para Londres confirmou o que Rebecca havia mencionado durante o jantar. Júlia não estava apenas mantendo negócios existentes, estava crescendo internacionalmente. Dona Patrícia observava tudo em silêncio, finalmente compreendendo o tamanho do erro que havia cometido ao duvidar da neta. A festa terminou por volta da meia-noite. Logan e Júlia se despediram de todos com elegância, recebendo cumprimentos calorosos e convites para jantares futuros. O helicóptero os aguardava no gramado, pronto para levá-los de volta à realidade internacional que a família finalmente compreendia existir. Foi um prazer conhecer vocês, disse Logan, apertando a mão de cada familiar. Espero que possamos nos ver mais vezes. As palavras eram educadas, mas todos sabiam que a bola estava no campo da família Benevides. Eles haviam perdido anos de convivência por causa da própria descrença. Agora precisariam conquistar de volta a confiança de Júlia. Dona Patrícia segurou a mão de Júlia com firmeza antes da despedida. Minha neta, perdoe uma velha tola. Prometo que vou ser diferente daqui para frente. Júlia beijou o rosto da avó com carinho, mas manteve a reserva. Vovó, todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. 3 semanas depois, Júlia estava em seu escritório no 40º andar da Torre Emirates, em Dubai. A vista panorâmica da cidade futurística se estendia dourada sob o sol árabe do meio-dia. Prédios de vidro reluziam como cristais, e o movimento da metrópole pulsava lá embaixo. O escritório da Bennett Global Branding ocupava 2 andares inteiros do edifício. Paredes de vidro, móveis modernos, funcionários de 15 nacionalidades diferentes trabalhando em projetos para clientes do mundo todo. Era o resultado de anos de trabalho duro e visão estratégica. Logan estava sentado na mesa adjacente, revisando contratos para a expansão londrina. Eles mantinham escritórios separados, mas trabalhavam em harmonia, cada um contribuindo com sua expertise para projetos comuns. O telefone tocou. Era Helena, mãe de Júlia, ligando do Brasil com voz humilde que a filha nunca havia ouvido antes. Filha, Roberto e eu gostaríamos muito de visitá-los em Dubai, disse Helena cuidadosamente. Se vocês permitirem, claro. Sabemos que não merecemos, mas gostaríamos de conhecer sua vida de verdade. Júlia olhou pela janela, observando a cidade que se tornara seu lar. Claro, mãe. Será um prazer recebê-los. Não queremos incomodar, insistiu Helena. Sabemos que vocês são pessoas muito ocupadas. Mãe, vocês são meus pais, sempre serão bem-vindos. 2 semanas depois, Helena e Roberto Benevides desembarcaram no Aeroporto Internacional de Dubai. O motorista da empresa de Júlia os recebeu com placa personalizada, dirigindo um Mercedes-Benz S-Class preto com ar-condicionado gelado. O trajeto até Burj Khalifa foi uma revelação. Dubai era ainda mais impressionante do que imaginavam. Arranha-céus futuristas, estradas impecáveis, arquitetura que desafiava a gravidade. A cidade onde sua filha havia construído uma vida próspera era verdadeiramente espetacular. No escritório da Bennett Global Branding, Júlia os recebeu usando tailleur Armani cinza e falando fluentemente em inglês com executivos alemães via videoconferência.
Helena chorou discretamente ao ver a filha comandando uma reunião internacional com naturalidade absoluta. Júlia, sussurrou Roberto, observando a vista panorâmica do escritório. Nós nunca imaginamos que fosse assim. Perdoe nossa ignorância completa. Vocês são meus pais, respondeu Júlia diplomaticamente. Mas agora compreendem que construí uma vida sólida aqui. Helena segurou a mão da filha com lágrimas nos olhos. Estamos tão orgulhosos, Júlia, e tão envergonhados também. Perdoe nossa demora em reconhecer seu sucesso. Júlia mostrou cada andar da empresa. Departamento criativo com designers árabes, brasileiros e europeus trabalhando juntos. Sala de reuniões onde fechava contratos milionários. Área de atendimento ao cliente com funcionários falando 6 idiomas diferentes. Quantas pessoas trabalham aqui? Perguntou Roberto, impressionado com a operação. 62 funcionários fixos, mais freelancers quando necessário, respondeu Júlia. Atendemos clientes em 17 países. Helena balançou a cabeça incrédula. E nós achávamos que você estava exagerando sobre Dubai. Durante o jantar no restaurante Atmosphere, no 102º andar do Burj Khalifa, Logan brindou a família. À família Benevides, às novas compreensões e aos relacionamentos genuínos. A vista noturna de Dubai se estendia infinitamente através das janelas do restaurante. Luzes douradas piscavam como estrelas terrestres. Era cenário digno de filme, e Helena finalmente compreendeu o mundo onde sua filha havia escolhido viver. Logan, disse Roberto erguendo a taça, obrigado por cuidar tão bem da nossa filha. Júlia não precisa de cuidados, respondeu Logan sorrindo. Ela é a mulher mais independente e capaz que conheço. Helena segurou a mão da filha sobre a mesa. Júlia, estamos verdadeiramente orgulhosos e pedimos perdão por todos os anos de descrença. Júlia assentiu graciosamente, mas ambos sabiam que certas feridas deixam cicatrizes permanentes. Ela perdoaria, mas não esqueceria. O relacionamento familiar seria reconstruído, mas em novos termos. 3 dias depois, no aeroporto, Helena abraçou a filha com carinho genuíno. Prometo que vamos ser diferentes. Vamos apoiar você de verdade agora. Eu sei, mãe, respondeu Júlia. Vocês sempre são bem-vindos aqui. 6 meses depois, Júlia estava em Londres inaugurando o 3º escritório da Bennett Global Branding. O evento aconteceu num prédio vitoriano elegante em Mayfair, com vista para Hyde Park. Clientes europeus, executivos de aviação e personalidades do marketing internacional compareceram à festa. Logan circulava naturalmente entre os convidados, apresentando Júlia como a mente brilhante por trás da expansão árabe-europeia. Sua parceria profissional e pessoal havia se tornado referência no mercado internacional. Maria havia voado do Brasil especialmente para o evento. Prima, estou tão orgulhosa, disse ela, abraçando Júlia emocionada. Você merece cada conquista. Rebeca também estava presente, representando clientes brasileiros interessados em expansão europeia. Júlia, você realmente conseguiu. 3 países, 3 escritórios, sucesso mundial. Durante o discurso de inauguração, Júlia olhou para o público seleto e se lembrou da festa em Belo Horizonte. Parecia outra vida, outro mundo. A mulher insegura que buscava aprovação familiar havia se transformado na executiva confiante que comandava seu próprio destino. Obrigada a todos por estarem aqui hoje, disse Júlia ao microfone. Este escritório representa não apenas expansão geográfica, mas evolução pessoal. Às vezes precisamos provar para nós mesmos que somos capazes antes de provar para o mundo. O telefone vibrou com mensagem de Dona Patrícia. Vendo as fotos da inauguração no Instagram, orgulho imenso da minha neta, perdoe uma velha tola.
Júlia sorriu lendo a mensagem. A avó havia aprendido a usar redes sociais aos 78 anos para acompanhar os netos. Era um esforço tocante de aproximação. Hoje, 2 anos depois da famosa festa do helicóptero, Júlia Benevides comanda um império de branding internacional com escritórios em São Paulo, Dubai e Londres. Mantém relacionamento sólido com Logan, que se mudou para Londres para estar mais próximo. O casal planeja casamento para o ano seguinte em Santorini. A família Benevides a visita regularmente e trata tanto Júlia quanto Logan com respeito genuíno. Dona Patrícia se tornou a maior defensora da neta, contando orgulhosa para amigas sobre a empresária internacional da família. Helena e Roberto aprenderam a valorizar conquistas que não cabem em fórmulas tradicionais. Cláudio e Amanda fizeram lua de mel inesquecível nas Maldivas e mantêm gratidão eterna pela generosidade de Logan. A mulher que um dia buscou aprovação familiar agora dita as condições do afeto. Júlia perdoou, mas não esqueceu. O relacionamento com a família foi reconstruído sobre bases mais sólidas, respeito mútuo e reconhecimento genuíno. E você, o que pensa desta história de superação e reconhecimento tardio? Júlia foi muito dura com a família ou eles mereciam esta lição sobre não julgar sem conhecer? Às vezes, precisamos provar nosso valor de forma dramática para que as pessoas nos enxerguem de verdade. Se esta história de determinação e sucesso tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhuma história emocionante como esta. Temos centenas de relatos reais sobre pessoas que superaram preconceitos e conquistaram seus sonhos. E não se esqueça de assistir nossa próxima recomendação. Uma história ainda mais impactante sobre uma mulher que descobriu um segredo devastador sobre o marido no dia do próprio casamento. Você não vai acreditar na reviravolta que ela preparou para a cerimônia. Deixe nos comentários qual foi a parte da história que mais te emocionou. E qual seria sua reação se você fosse parente de Júlia naquela festa? Obrigada por assistir até o final desta jornada inspiradora. Até a próxima história que vai mexer com suas emoções.